Muito bem-vindos, campeões, ao nosso podcast Tendas e Toys. Eu hoje estou aqui com essa campeoníssima Thaís Bilialba, autora, esposa, empreendedora, consultora, uma mulher que se movimenta dentro da igreja, ajudando os irmãos, os empreendedores, enfim. Seja bem-vinda, Thaís, obrigada pela oportunidade de mais uma vez poder te ouvir. E nós estamos aqui então para falar sobre negócios e missões. Seja bem-vinda. Amém. Muito obrigado, David, pela oportunidade. É um prazer estar aqui podendo trazer o evangelho para dentro do nosso negócio, porque essa é uma dificuldade que eu percebo que ainda existe entre os empreendedores, e estar aqui com essa oportunidade é realmente um privilégio, porque dentro do nosso negócio hoje temos testemunhos que podem sim inspirar outras pessoas, e eu tenho certeza que o objetivo do nosso Senhor é esse, né? Amém. É nos usar como ferramenta de inspiração para que outras pessoas também se movimentem por esse mesmo caminho. Amém, amém. Vamos lá, como é que começa assim, aonde que tu consegue identificar, não sei se na infância, na adolescência, naquele momento ali antes de escolher o que fazer na faculdade, né, qual é o rumo da carreira que eu vou seguir, quando que tu entendes assim, deu aquele estalo, não, eu quero isso, eu quero empreender, eu quero ser autora, né, quando é que tocou isso no teu coração? A minha trajetória desde pequena foi muito clara em relação ao empreendedorismo. Enquanto as outras crianças escolhiam brinquedos e bonecas e roupas e tênis, eu escolhia um cortador de grama. Eu escolhia uma agulha nova para tapeçaria com 9 anos. Eu escolhia uma caixinha para arrumar os esmaltes, para fazer a unha das mães das minhas coleguinhas. Uhum. Então, o meu interesse natural sempre foi, e hoje eu percebo, porque na época eu não sabia o que era, eu não identificava essas nuances do chamado, mas tive pais que nunca me podaram também em relação a isso. Neste sentido, eu tinha muita liberdade. A minha mãe queria me convencer a comprar bonecas, mas eu sempre voltava com uma ferramenta de trabalho. Mesmo o cortador de grama era de acrílico, ele não cortava grama. Só que eu também não podia ter nada afiado nas mãos. Então, de certa forma, como incentivo do dom, eu sempre tive muita liberdade. E com o passar do tempo, fui sendo encaixada até... Na fase de entrar para a CLT, ali, de fazer o estágio, de começar a minha validação profissional, porque eu percebo a CLT como um tempo de aprendizado para quem está sendo chamado para o empreendedorismo. Porque tu tá realmente sendo treinado em cada setor para conseguir desenvolver, ao invés de ir na tentativa e erro no futuro, tu consegue te desenvolver em cada setor. E por que eu não permaneci na CLT? Que é maravilhoso, porque tinha uma chama no meu coração que não me deixava permanecer. Eu ficava 2, 3 anos, até 4 anos em algumas empresas, e alguma coisa, e não era descontentamento com as empresas. Olha que coisa incrível. Não tinha nenhum problema com a empresa. Então o problema era comigo. Tinha algum problema acontecendo comigo que eu não percebia. E tudo me empurrava para o empreendedorismo. Então eu sempre usei as minhas oportunidades em CLT para aprender muito sobre isso, para poder aplicar no negócio depois. Mas o ponto focal que hoje eu percebo, que na época eu também não percebi, e que pode ser um ponto de análise também para a história de vocês, é justamente... No segundo grau, eu fiz um segundo grau técnico. Tinham 2 escolas só lá na região. Uma oferecia administração, que eu não queria de jeito nenhum. Olha aí. E a outra era TI, era desenvolvimento de sistemas. E eu fiz a prova para as 2, querendo tecnologia, querendo TI, porque eu já vi ali o futuro, né, das profissões. E eu não passei para TI. Eu só passei para administração. E eu fui chateadíssima a fazer aquele curso. Pois lá no curso nós criamos uma empresa para arrecadar fundos para a formatura. E depois dessa empresa eu saí de lá já pensando em como abrir a minha. Que legal. Então todas as oportunidades de CLT foram voltadas
para que eu pudesse desenvolver a minha ideia de negócio. E comecei a empreender quando o Mercado Livre veio pro Brasil, em 2010. Comecei em 2009, quando ele veio para cá. Me formalizei em 2010, validei o negócio primeiro. E eu vendia materiais de ferro velho reformados. Eu ia pro ferro velho. Restaurava. Pegava halteres de academia, roda de moto. Tudo que tu pode imaginar. Levava para casa, lixava, lavava, tirava toda a ferrugem. Ferro é ferro, né? Arrumava, pintava, vendia. E a minha loja, meu empreendedorismo propriamente dito, oficialmente começou assim. Que legal, ótimo. Como é que é? Uma situação adversa, né? Insatisfeita, porque triste, né? Não insatisfeita, triste. Agora, é interessante tu falasse assim sobre CLT, e a gente fala muito aqui no programa dessa questão, assim, hoje eu vejo o pessoal demonizando a questão CLT, né? E como o nosso objetivo aqui, ele justamente Tendas e Torres, né, é o nosso podcast, a ideia é mostrar que sim, nós temos empreendedores, nós temos intraempreendedores, que são aquelas pessoas que são levadas por Deus para estar dentro de uma empresa, sim, né? Então, é importante isso que tu falas, assim, não, eu não estava contente, mas não era com as empresas, era comigo, mas isso fez uma relação de maturidade e aprendizagem na tua vida que tu pôde colocar em prática depois, é isso? Isso, e de jeito nenhum eu imagino hoje estar empreendendo sem ter passado pelas oportunidades de CLT que eu tive antes. Eu aprendi a vender, eu aprendi a cobrar, eu aprendi a organizar, eu trabalhei no RH durante muitos anos também. E tudo isso me trouxe não só conhecimento técnico, mas me trouxe amadurecimento para quando chegasse a vez do meu negócio, para colocar esse chamado para fora, eu estar mais preparada para isso. Mas, durante muitos anos, o meu chamado foi dentro desses setores. Então, eu só fui amadurecida para o que Deus tinha para mim. Mas Deus tem um propósito diferente para todas as pessoas. Essa é a minha história. E essa questão, assim, já que tu tocou no assunto do propósito, tu já tinha, nesse período lá no curso técnico, né, quando fez a prova do curso técnico, tu já tinha essa noção, já conhecia Jesus, já tinha tido um encontro, se já tinha um encontro, mas já percebia essa dimensão da vida como um todo, de que estar naquele curso, estar naquela escola era propósito de Deus para construir essa carreira, tu já tinha essa visualização ou isso veio mais tarde? Isso veio mais tarde. Em nenhum momento na minha infância, na minha adolescência e até na minha maturidade, eu tive um relacionamento com Deus tão claro ou tão clarificado como agora. Hoje, olhando para trás, eu percebo a ação dele me direcionando, mesmo eu não tendo uma consciência tão clara na época. Mesmo eu reclamando como uma filha mimada de que eu não queria administração. Todos exatamente. Nós. Então, sim, eu não hoje tenho essa percepção, mas na época não. Na época eu realmente percebi que não passar em tecnologia ia acabar com o meu futuro. Como é que eu vou trabalhar no futuro se eu não vou ter oportunidade no mercado? E olha que incrível, anos depois, eu voltei nesse colégio, 10 anos depois, me inscrevi para fazer TI. E passei. Fiz TI. Calma, só não era o tempo... Não era o tempo certo. E por que não era o tempo certo? E aí a gente já entra num assunto que foge um pouco do podcast. Mas o meu marido... Aqui nada foge, viu? Aqui é tudo... Meu marido tinha se candidatado também a fazer. E eu não conhecia ele. Só que ele é alguns anos mais novo que eu. Se eu tivesse passado lá no segundo grau, tu não teria feito. Eu não teria encontrado Olha ele. aí, coisa linda. Então, tudo acontece no tempo certo. O que pra mim, na época, pareceu uma tragédia que ia levar o meu futuro à falência, né? Em relação a oportunidades, a crescimento.
no fim, me fez crescer também em outras áreas da vida. Ah, que legal. A gente vai, a gente volta e assim a gente vai traçando o nosso bate-papo aqui. Mas já que tu tocou assim no esposo, né? Como é que é trabalhar com o esposo? No começo Como é que é o casal trabalhando assim? Nós trabalhamos juntos já há 11 anos. Uhum. No começo foi bem desafiador. Por quê? Eu vim da CLT, olha que interessante, eu vim da CLT com uma visão de organização, de produtividade para o negócio, de estrutura. Ele veio com outra visão, também das oportunidades que ele teve. Então, juntar essas duas visões dentro do negócio foi conflitante, porque o que para ele era certo, para mim já não era. Então, nós tivemos não problemas em separar o profissional do pessoal, porque a gente saía de lá e o assunto era qual vai ser a janta. Tá tudo certo. Conseguiam isso. Isso. O desafio, o grande desafio, foi dentro do negócio, porque quando o negócio é dos dois, existe um nível de interesse muito grande que tudo dê certo. É a fonte de renda da casa. Então, a minha convicção me faz defender ela com tudo que eu tenho. E ele também. Então, isso fez com que a gente acabasse tendo momentos de muita discordância dentro do negócio. Até que nós percebemos que o negócio, por essa discordância, estava caminhando para o lado contrário ao que Cristo nos ensina. Aí vocês já tinham essa visão, assim, ou isso tu consegue enxergar hoje e que Deus foi conduzindo, ou vocês já não pararam e disseram, não, peraí, não é Deus, não é como Deus quer? Nós começamos a trabalhar juntos há 11 anos atrás, mas o negócio já existia há mais tempo. Porque eu comecei primeiro, o negócio cresceu, a empresa prosperou e o Diego veio trabalhar comigo. Começamos então os conflitos dentro do negócio em relação a decisões. O Diego, ele tem um perfil muito conservador e pé no chão. O meu perfil é um pouco mais ousada e de abraçar riscos. Então era ele me freando, eu querendo ir, eu me sentindo freada e ele sentindo eu muito, muito ousada, muito solta em relação aos negócios, assim. E quando a gente percebeu que essas discordâncias não estavam no caminho, foi quando a gente parou de crescer. Enquanto a gente estava conseguindo conduzir os negócios de uma certa forma saudável, estava tudo bem. A gente, todos os anos, tinha conquistas, tinha crescimento nesse mundo. Mas, quando isso começou a ficar muito intenso, nós percebemos que o crescimento parou. Porque o negócio não é sobre números só, é sobre pessoas primeiro. E se os condutores do negócio, os gestores do negócio, não estão alinhados, não estão com a corda de 3 pontas, a tendência é para puxar um para cada lado. Então foi aí que a gente percebeu. Nós já tínhamos um relacionamento com Cristo há 15 anos, mas não um relacionamento profundo como temos hoje. Esse relacionamento profundo foi justamente conduzido por Deus através desses momentos de desafio e deserto. A gente conheceu o verdadeiro Cristo na nossa vida quando os desertos começaram a se apresentar. Poxa, que história interessante, né? Vocês acabar entendendo que aquele desafio era já uma providência de Deus para a restauração de tudo e um novo modelo de negócio, né? Exatamente. Não foi de primeira que a gente percebeu, não, né? A gente nunca percebe de primeira, a né? nossa A gente percepção resiste, é né? muito deste mundo, né? A gente sempre acha que foi uma decisão errada, que foi uma escolha, ou que fulano não está correto no que está fazendo, por isso que está dando errado. A gente chegou até no mérito de... Enquanto tu puxa para um lado e eu puxo para o outro, isso aqui não vai para frente. Só que não era sobre nós.
Entende? Era sobre colocar Cristo no centro e saber qual era a vontade dele para o nosso trabalho, para o nosso negócio e, consequentemente, para todas as outras áreas da vida. E foi aí que a gente foi se encontrando. E quando é que entra a questão da liderança com mulheres e isso que nós vamos falar aqui, que é a autoria do livro? Tá aparecendo aí, tá bonitinho para dar um foco. Quando é que entra, Thaís? Ela é dela. Em 2019, nós colocamos uma meta de crescimento ousadíssima. Ele topou a contragosto, né? Porque ele sempre foi muito com o pé no chão. Topou a contragosto. Então, providenciei pessoas, providenciei melhorias, ferramentas, tudo que precisava para que o negócio alcançasse essa meta. Porém, eu cheguei num nível de burnout, de excesso de administração de tudo, de centralização das atividades, que num determinado dia, a gente, motociclista, para quem não sabe, somos motociclistas há 20 e tantos anos. Então, a um certo dia, a gente estava indo trabalhar e eu me acordei com um café na mão, olhando na porta da empresa para fora, que é uma porta de vidro. E aí eu perguntei pro Diego como que a gente chegou aqui. E o Diego disse, nossa, Thaís, é uma história comprida. Se eu for te contar tudo agora, eu digo, não. Agora, como que a gente chegou aqui? Eu não me lembrava do percurso. Sim, ele estava achando que era como um relacionamento, a vida quando nos conduziu a... Estou refletindo sobre a história. Sim. Não. Hoje, como a gente chegou aqui, eu não lembro do percurso. Era como se eu estivesse dormindo. Eu tinha dificuldade de tomar decisões. Aí, o crescimento tão desejado começou a parar, começou a estagnar. Porque eu não conseguia tomar decisões. Eu não conseguia lembrar de algumas coisas. Foi um tempo bem desafiador, porque eu achava que eu só estava cansada, ou que fazia parte da trajetória. Quando, na verdade, eu estava entrando num quadro que hoje é uma das doenças ocupacionais. Sim. Que na época só não era tão percebido, né? E o médico me disse, então, que eu poderia tomar esse remédio. Um para dormir, um para acordar, um para sorrir, um para... né? Para cada atividade. Isso. Ou tu podia mudar o teu estilo de vida. E aí eu comecei essa mudança. Comecei a estudar muito sobre isso, comecei a ler muito sobre isso, comecei a fazer testes na minha rotina sobre isso. E aí a minha vida virou uma bagunça. Porque quando tu começa a testar, tu muda muito os teus horários, muda muito a alimentação, muda muito tudo. Mas eu mudei. Mudei, inclusive, os horários de funcionamento da empresa. E aquilo me matava, porque eu não estava produzindo. É muito difícil tu sair de uma mentalidade workaholic para uma mentalidade de produtividade do reino. E o meu manual de estudo profundo foi a Bíblia. Foi lá que eu encontrei a produtividade, a organização. Foi lá que eu encontrei os princípios que eu tinha que aplicar para sair daquele buraco sem precisar dos remédios. E levou 1 ano e meio. Mas eu consegui sair. E nesse livro eu conto não só como eu saí desse momento, mas também do método que eu acabei criando e funcionou para mim, que eu não tinha nenhuma intenção de contar para as pessoas. Mas que aos pouquinhos Deus foi colocando uma chama no coração, pedindo, dizendo, me intuindo, me conduzindo a falar para esse, falar para aquele, falar para aquele outro, abrir um perfil no Instagram para contar tudo isso. E eu fiz. E com o tempo, isso foi virando uma mentoria, isso foi virando um curso. Eu comecei fazendo isso gratuito. Comecei entregando tudo gratuitamente. Só que todo projeto precisa de sustentação. Senão ele não tem sustentabilidade, né? Sim. Então, hoje ele acabou virando um produto. Mas, claro, todo serviço que nós exercemos dentro desse projeto tem parte do valor direcionado para a instituição Le Pain de la Vie, que é uma instituição que trabalha a panificação para levar a palavra do Senhor. Então, parte desse valor, sempre que uma mulher se levanta, tem também, está levantando também outra mulher, assim como Débora levantou Jael. Legal. Até se você está assistindo, quiser olhar os episódios antigos, o
pessoal do Le Pain de la Vie já esteve aqui conosco, vai lá dar uma conferida, é muito interessante o que eles compartilharam conosco. Maravilha, Thaís, que é lindo ver assim, porque essas são muitas das coisas que a gente comenta aqui no podcast Tendas e Torres e muitas vezes também quando a gente está com empresários, né? O burnout e entender que Deus descansou, que a gente deve ter um tempo de descanso, né, de se recolher à meditação, a um tempo com Ele, a um tempo de introspecção. Não só isso, como também o planejar, né, esse planejar, ele é necessário pela nossa vida, né, a gente está num período de que precisa muito planejamento por conta de mercados, de movimentação de mercado, mas a gente deve estar sempre confiado naquele que garante, né? E isso é interessante. Até quando li o teu livro, já faz um ano e meio, que foi quando a gente se conheceu, apesar dele, ela, né, é dela, assim, a gente vê o título e é algo mais feminino, né, para o universo da mulher. Eu quero te fazer uma pergunta sobre isso, mas antes disso eu quero afirmar que, assim, homens também podem ler, jovens também podem ler, até para evitar algumas coisas, porque tem bons conselhos e métodos que funcionam, né, que, enfim, tu coloca em prática aí no teu Instagram e nas tuas mentorias, né, rotinas de sucesso. Esse é o Instagram, né? Não, o Instagram, ele tem meu nome, porque eu comecei trazendo, não o método, a minha intenção não era criar um produto, divulgar tudo isso. A minha intenção era falar da experiência que a Thaís Bilialba teve durante esse excesso de trabalho, aonde esse excesso me levou, que impactos teve no meu negócio, como eu melhorei isso, que soluções eu trouxe, não só para a minha vida pessoal, mas para a rotina empreendedora, que facilitaram com que o negócio continuasse crescendo, de forma ainda muito mais fundamentada, mas sem sacrificar todas as 7 áreas da vida. Então, o Instagram é Thaís Bilialba, porque a intenção inicial era justamente eu falar das experiências, dos testemunhos, não do produto. Então, começou a crescer e permaneceu Thaís Bilialba, né? A gente não pode esquecer também a intenção colocada por Deus no nosso coração, que muitas vezes vai se perdendo durante a trajetória, né? Legal. Mas de forma prática, assim, dá um exemplo, por exemplo, desculpa a redundância, mas é algo que tu fazia de uma forma antes e começou a entender diferente à luz da palavra e hoje tu coloca em prática e pode servir também para quem tá nos ouvindo. O pessoal vai enxergar bastante coisa lá no Instagram, mas uma tu vai contar para nós aqui. O que mais me impactou em todas as mudanças foram que nosso horário de trabalho, inclusive eu tenho prints do Facebook hoje que eu posto, eu nem acredito, que é aquelas lembranças do Facebook de 11 anos atrás, 10 anos atrás, aonde o nosso horário de trabalho era das 8 da manhã às 8 da noite. Nós trabalhávamos sábado, não fechávamos aos feriados e a janta, muitas vezes eu pedia na empresa, porque o meu marido estava lá, qual era a necessidade de ir para casa? Nenhuma. Ou seja, eu estava idolatrando o trabalho. Eu não tinha outra prioridade. Os ambientes onde eu andava eram só relacionados ao trabalho, relacionados à empresa. Os conteúdos que eu acessava, tudo era relacionado. A intenção era fazer com que a coisa desse certo. Mas quando eu comecei a entender o que o Senhor tinha para minha vida, com base no que Ele já escreveu, porque às vezes a gente fica esperando uma voz, né, que aparece do nada, uma intuição milagrosa, algo uma místico. Luz incrível. Não, Deus já deixou tudo escrito, e é por aí que a gente começa. E aos poucos tudo isso que a gente espera se revela, porque a gente Ele vai nos conhecendo. Ele nos conhece, nos criou, né? Mas ele vai se revelando conforme a gente entende. Mas a gente deve começar pela Bíblia. Sempre. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu entendi que o descanso não era porque Deus estava cansado. Ele estava querendo me ensinar, e nos ensinar hoje, né?
que existem ciclos que a gente precisa respeitar. Ele nos fez com limitações justamente para que a gente aplicasse esses ciclos. E o descanso é um ciclo não só diário, como semanal, como anual. A gente pode sim ter momentos de descanso. E ele me fez entender que o meu chamado não é só empreendedor. O meu chamado também está dentro da minha casa. O meu chamado está em atender os meus vizinhos. Quantos, inclusive essa foi uma pergunta lá em casa essa semana, quantos vizinhos nossos sabem que a gente é crente? Crente até os fios de cabelo? E aí o Diego disse, olha, eu acho que esse e esse só. Eu digo, não, então temos que melhorar isso. Às vezes a gente se preocupa tanto em ir além, em expandir, em quebrar fronteiras, só que o portão da nossa casa não está aberto para um vizinho que está precisando de uma palavra. Que não sabe que pode, se precisar, ir ali te chamar. Então, Deus me abriu muitos olhos durante esse estudo bíblico, durante toda esse monte de peças que a gente foi montando durante esse estudo, durante essa trajetória. O Diego começou a ler a Bíblia comigo também, para que ele pudesse entender o que estava acontecendo, porque ele me via, ele assistia eu me batendo. Só que ele não entendia o que eu dizia. Então ele disse, não, eu vou entrar nesse estudo com ela aí para tentar entender, né? Ajudar, alcançar uma mão. Então, essa iniciativa de mudança, aonde o Senhor me alcançou, fez com que a minha casa mudasse também. O empreendedorismo foi só uma desculpa que ele arrumou para invadir a nossa vida em todas as áreas. Então, esse descanso foi o que mais me pegou. Se tu tivesse que aconselhar alguém assim, para procurar um tema em relação aos princípios do empreendedorismo cristão, esse seria o primeiro, ou tu tem alguma outra passagem assim que tu diz assim, né, quem está nos ouvindo, olha, vai lá e veja essa, né, Josué construindo os muros, Rebeca, enfim, qual a tua passagem favorita, assim, que revela a questão empreendedora que tu aconselharia, assim, pra gente ler de cara, assim, de bate-pronto? Bom, história, se for mulher, né, tu falou do livro, né, pode ser mulher, pode ser mulher, pode ser homem, apesar da linguagem ser um pouco mais feminina, por ter sido a minha história. Sim. E eu percebo que mais mulheres têm esse desafio. O livro é voltado um pouco mais para as mulheres. Então, para as mulheres, a história que eu recomendo é a história de Débora, que mostra muita rotina, mostra um tempo onde as mulheres não eram tão ouvidas, mas que, pela graça de Deus, ela se levantou. Não por sua própria força. Ela conduziu um líder militar e a liderança dela foi tão forte, tão intensa, dada por Deus, que ela venceu uma guerra junto com Jael sem levantar uma espada. E no empreendedorismo, a gente acha que precisa pegar uma espada todo dia e sair para a guerra. E se nós usássemos mais esse relacionamento com Deus, as estratégias que Ele nos dá, e direcionássemos as pessoas que podem levantar a espada. Como empreendedoras, usássemos estratégia. Será que nós não teríamos uma vida mais saudável para usufruir de todas as outras 7 áreas? Para que tu possa ser uma esposa melhor, uma amiga melhor, uma filha melhor. Então, se mulher, Débora. Deus agiu grandiosamente na vida de uma guerreira, né? E hoje a gente tende a chamar mulheres de guerreiras como elogio, né? E se homens, eu recomendo muito a história de Neemias. Eu não consigo imaginar outro personagem que foi tocado por um desafio, quando os irmãos trouxeram, né, o desafio lá, que os muros estavam sendo derrubados, os portões pegando fogo, e ele não saiu correndo como a gente faz. Ele orou. Deus deu uma estratégia para ele. E aí sim, ele se preparou e foi fazer o que foi chamado para fazer. Quantas vezes a gente faz isso? Então,
homens, leiam Neemias. Mas leiam com calma, palavra por palavra, interpretem. Sim, busca. Não se apressem a terminar, porque vocês vão se deleitar nesse livro e vão entender como Deus age na nossa vida de forma grandiosa. E que somos porque Ele nos toca. Amém. E como é que tu enxerga, assim, imagino já, né, como é que tu enxerga, mas como lidar com esse desafio, tu comentou um pouco agora, da mulher que precisa, ela precisa ser esposa, mas dada as adversidades econômicas, muitas vezes ela também tem que estar lá no campo de trabalho, junto com o esposo, ela tem que ser mãe, ela tem que cuidar da casa, que é algo que nós não tínhamos, né? Eu, por exemplo, sou filho de mãe que cuidou só dos filhos, né? Teve essa oportunidade, mas hoje isso com a minha esposa já não é uma realidade. Tu acha que esse mundo atribulado dos negócios e dessas rotinas, elas fazem a mulher mais doente, ela está mais suscetível, ou é porque a mulher é mais sensível, ela está mais suscetível a essas coisas? Eu acredito que a sensibilidade da mulher bem empregada no mundo dos negócios tende a trazer contribuição para o lar. Não só financeira, mas como usando seus dons, dando exemplo para os seus filhos, fazendo pela sociedade também, não só, né, pensando em si ou só na sua casa, o que não é nenhum problema. Tem mulheres que foram chamadas para serem mães e só, mas às vezes são mães e só, como se fosse pouco, né? Sim, a gente... mas elas trabalham na associação do bairro, na escolinha, entende? Então, exercer os nossos dons através do empreendedorismo é uma forma de escalar o que sabemos fazer, o que fomos chamados para fazer. E criar rotinas para fazer isso com excelência é um princípio. Então, quando nos organizamos para fazer isso, não só porque temos que fazer, porque a economia exige que o marido e mulher contribuam muitas vezes, mas também para exercer os nossos dons. De repente, meu marido dá conta aqui, Thaís, não precisaria trabalhar. Mas dentro de ti não existe nada que te impulsione a servir ou ajudar outras pessoas? Será que Deus te criou para si? Ele nos usa como ferramenta. Se Ele nos usa como ferramenta, existe uma grande chance de estarmos sendo chamados para fazer muito mais através das empresas. Então, ter uma rotina para não dar conta, porque dar conta se pressupõe que a pessoa está atrapalhada, está correndo, né? Mas para manter uma excelência e uma dedicação positiva e voluntária em relação a isso, em relação a todas as 7 áreas, é necessário uma rotina para que isso aconteça de forma saudável. Porque senão tu vai ser a mulher cansada em casa que não dá conta dos filhos. E aí tu tá criando que tipo de líderes? Né? O teu chamado tá em casa, primeiro. Depois tu vai aumentando, ecoando, que nem uma pedrinha no rio. Então o teu negócio, ele pode existir? Pode. Deve, se tu tá sendo chamada para isso. Pode contribuir na tua casa? Tanto pode quanto deve. Mas primeiro, colocando as prioridades no lugar certo na tua rotina. Começando pela área da vida espiritual, depois a área da vida mental. Eu ia te perguntar isso. Desculpa te interromper. Qual a tua relação com as 7 áreas? Como que tu identificou? E a partir do momento que tu identificaste, como colocaste em prática, assim, no teu dia a dia, né? Como tu virou a chave? Entendo que foi ali, no burnout, a partir dali tu começou a pensar diferente, mas naquele momento tu já tinha essa dimensão ou não? Foi com o tempo? E como é que tu foi conduzindo isso? Durante os estudos da Bíblia, eu fui percebendo que as mulheres da Bíblia tinham muitos papéis. A mulher de Provérbios, ela empreende, mas ela também cuida da família, ela acorda cedo. Então eu comecei a mapear tudo isso dentro da Bíblia. Claro, à luz
à luz, né, do que o Senhor estava me trazendo. Porque a gente em si não tem pingo de discernimento para entender o que está escrito ali, né? Só o Espírito Santo que nos dá. Exatamente. Então, por onde eu fui lendo, depois que eu li a Bíblia toda, eu comecei a fazer um estudo sobre os heróis da fé, um estudo sobre as mulheres da Bíblia, comecei a fazer estudos mais pontuais. E comecei a perceber que as mulheres tinham um padrão de comportamento, muitas vezes. Só que o que pressupõe... Não me lembro como é que se fala quando alguma coisa prevalece. O que prevalece. Mas o que... 5 minutos, né? Não. 2 segundos. Mas o que prevalece ao comportamento dessas mulheres são os princípios, são os fundamentos que o Senhor nos traz. E dentro do que o Senhor nos ensina está... Como é que é? Aquele versículo que diz que primeiro o reino dos céus e todas as Buscais primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então tá, voltando a mão para o lugar certo para facilitar o corte. Está o versículo: buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se todas as outras coisas vos serão acrescentadas, eu tenho que começar com o meu relacionamento com o Senhor. E depois disso então vem a área da vida mental, que é o nosso desenvolvimento emocional e intelectual. Para quê? Não só para que a gente se relacione com o Senhor e pare por aí. Porque o problema que eu percebo hoje, David, não é orar. As pessoas oram, oram bastante. O problema é que elas param na oração. Como se as coisas fossem acontecer sem a nossa colaboração. E se tu for ler a Bíblia hoje, todos os personagens da Bíblia, como padrão de liderança, trabalham em conjunto com o Senhor. Então, ora, mas também realiza o que tu foi chamado para fazer. E como tu faz isso? Através da excelência, através de tu ir melhorando os teus conhecimentos, as tuas técnicas, as tuas práticas. Então, área da vida mental na sequência, área da vida física, porque o nosso corpo é instrumento e precisa estar bem para isso. A área da vida familiar, que da 7, ela está no meio, justamente porque ela é a nossa rede de apoio, ela é a nossa força emocional. Depois, a área da vida social, que são nossos amigos, são os lugares, os ambientes onde a gente anda. A área da vida profissional, que está em penúltimo. E a área da vida financeira, colocada estrategicamente aí, para que a gente não inverta os papéis. Que é muito fácil acontecer. Talvez a maioria hoje, quando a gente pergunta se tem alguma dificuldade, ela pensa e diz assim, é financeiro. Eu troco de trabalho, eu troco o meu negócio porque eu preciso ganhar mais, porque eu preciso render mais, porque eu preciso realizar mais e o realizar mais requer mais dinheiro. Como fugir dessa escravidão ou até mesmo dessa migalha que nos oferecem, né? Que o inimigo nos oferece de que o dinheiro é que resolve os problemas. Exatamente. Quando a gente inverte os papéis, não só as migalhas que tu falou nos atraem pela situação que muitas famílias estão e precisam, mas às vezes até por boas oportunidades. Porque isso faz com que a gente abra a mão de todo o resto, assim como eu abri. Eu não me retiro desse exemplo, porque eu trabalhava o tempo todo. Pra quê ir pra casa jantar se meu marido tá aqui? Só que a gente comia contando estoque. E esse é o relacionamento que Cristo tem para um casamento? Eu acredito que não, depois de ter lido tudo que eu li. Então, criar as rotinas nos mantém constante na realização de colocar cada área no seu lugar de prioridade. Então, quando tu não tem uma rotina, hoje não. Hoje eu tô cansada. Não, hoje eu tenho que sair cedo que eu tenho reunião. Quando tu tem uma rotina, tu tem previsibilidade, tu tem cronograma. E isso é um compromisso. Então, com o tempo, aquela realização começa a construir dentro de ti algo muito maior. E tu começa a perceber a ordem certa das coisas.
Mas até que essa ordem aconteça, tu precisa seguir uma rotina. Se no início da tua vida ninguém tivesse te ensinado a ter a rotina de ir para a escola, tivesse, David, não quer ir para a escola, hoje tá chovendo. É a sonho de qualquer criança, né? Tá chovendo hoje, não vai pro colégio, né? E se chover dia sim, dia não? E se chover 3 dias na semana? Será que o David seria o que é? Seria o estudioso que é? O leitor assíduo que é? Provavelmente não, porque ele não teria tido a constância, a disciplina de construir até chegar no resultado que ele precisava. Então, muita gente diz assim, Thaís, eu oro, eu converso com Deus todos os dias, mas eu queria muito ler a Bíblia, mas eu não sei como começar, como fazer isso. Rotina. Coloca na tua rotina. Horário, um lugar para isso acontecer. Deixa a tua Bíblia, o teu caderno separados. Não tenha que procurar essas coisas, não tenha que viabilizar isso todos os dias. Isso traz um desafio muito maior do que o necessário. Então, dentro da rotina, tu consegue começar a dar os primeiros passos na tua construção para uma vida mais saudável, para uma vida que honra a Deus de verdade e colocando a prioridade certa em cada área. Porque o dinheiro, ele é muito suave, sorrateiro, e ele não só vem pela necessidade, como ele também vem pelo brilho dos olhos. Então, tendo consciência de que ele é o último a ser procurado, já te coloca na consciência, e inconscientemente muitas vezes, aonde ele está na tua vida em nível de importância. E se procurarmos o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas, o dinheiro vai vir. Não precisa te preocupar com isso. Sim. Eu pensava 2 coisas que para nossa conversa, né? O dinheiro, geralmente a gente ouve assim, né? Quando alguém tá ou saindo de CLT, ou enfim, formou e quer montar um negócio. Qual o motivo que eu quero montar um negócio? Eu quero ganhar dinheiro, né? Ou seja, começou com o motivo errado, né? Esse tem que ser o último. E uma questão que tu falava do esforço e da disciplina, né? O apóstolo Paulo aponta para isso, né? Ele traça paralelo com o corredor, né? Das Olimpíadas, ele traça o paralelo com o soldado, né? E em determinado momento ele diz que esmurra o próprio corpo à servidão, né? Ou seja, não é a mente, não é, né? Eu domino o meu corpo, não é o meu corpo que domina a minha mente. Exatamente. Então, sim, é claro, talvez eu vá ter dificuldade para acordar, porque não sou um cara da manhã para ler, mas eu preciso, assim como o apóstolo Paulo, esmurrar o meu corpo e dizer assim, não, tu vai sentar e tu vai ler. Exatamente. Né? Porque é só assim que eu vou receber. E isso é legal, é interessante, e eu acho que o teu testemunho é bonito e revela muito disso, para que possa fortalecer também outras pessoas, né? Que é simples, né? De uma certa forma, não que a gente esteja se colocando como o melhor, mas é simples porque é possível, desde que a gente estabeleça uma rotina. Hoje eu leio a Bíblia invariavelmente ao longo de um ano, mas eu não controlo. Mas eu comecei lendo 3 capítulos, aí depois eu comecei a fazer 5, depois eu comecei a fazer 10, depois voltei para 5, e hoje, na verdade, sim, ela vai ao natural. Na verdade, é um ciclo que eu nunca paro, né? Então, eu não sei se eu chego a ler em 1 ano, mais, né? Não controlo mais, mas eu ia lá, pegava os quadradinhos e riscava, né? Então, eu ia riscando, li 3, né? Então, assim, às vezes a gente tem, e Deus nos deu a mente criativa para isso, né? Para montar isso também, né? E legal ouvir isso de ti. Thaís, e aí quando é que entra, assim, os projetos sociais na tua vida e nos teus negócios? Quando é que há esse encontro com o Lepan e que, além de tu entender que, eu como um empreendedor, eu sou uma empreendedora do reino, e então eu preciso seguir, né, algumas orientações bíblicas,
Mas além disso, eu preciso fazer mais. Eu não posso parar só em mim. Eu preciso que outras pessoas também entendam isso. Assim como meus fornecedores, assim como meus funcionários, assim como... Quando é que tu tem essa virada de chave e aí começa a colocar isso em prática? Quando nós começamos a florescer, a entender através dos encontros de empreendedores, como o nosso negócio poderia ter Deus em tudo, porque até aí Deus era alguém que salvava a gente, né? Alguém que dava uma luz no fim do túnel. Era aquela frase assim, agora só que nos resta é orar. Quando ficou difícil, Isso chamava aí, Jesus. Isso aí. Então, até esse momento, o Senhor não tinha, a gente não dava tanta abertura para Ele. Mas, quando nós começamos os encontros, trazendo os conteúdos dos vídeos do nosso estudo do KBN, eu comecei a perceber que eu poderia começar a fazer mudanças nos processos da empresa, em como agir com as pessoas. Thais, mas eu já sou educada com os meus clientes, eu já faço o melhor que eu posso, eu já me dedico, trabalho um monte nesse lugar. Né? A gente sempre acha que é o excesso, né? O esforço que Deus reconhece, como se a gente estivesse abaixo do mérito, né? E não da graça. Então, foi nesse momento, nesses encontros, que eu percebi que eu poderia, nos detalhes do negócio, levar Cristo para as pessoas. Não é só no bilhetinho que a gente escreve e manda com versículo, não é só no posicionamento do negócio que tem um versículo, que é 1 Pedro 4,10. Não vou falar o versículo, porque eu quero que vocês vão lá e abrir a Bíblia para dar uma lida. E aí eu tenho uma situação para contar, que foi a primeira que aconteceu, que eu acho que Deus disse assim, vamos ver se tu entendeu bem o recado, sabe? Uma pessoa me ligou e disse, Thaís, eu gostaria de contratar o teu serviço. E eu disse, claro, eu conheci a pessoa, excelente, maravilha, vai ser um prazer trabalhar contigo e tal. Conversamos longamente, ele falou tudo que precisava, eu disse para ele tudo que eu poderia fazer para realmente resolver o problema dele. E o que eu não poderia fazer também, né? Esse é um posicionamento já. É não dizer, não, vou aí e faço tudo. E aí, no fim, não lida bem com algumas partes, né? Então, aí eu já comecei a ser bem honesta em tudo que eu poderia ou não fazer. E no final da conversa, quase fechado o negócio, que seria excelente para nós, ele disse assim, mas eu não queria que tu tirasse nota. E aí eu disse, não. Mas daí eu preciso, condição aqui da empresa, né? Regimento interno, né? Regimento interno é necessário emitir nota fiscal, até para justificar a nossa movimentação e tem que fazer todo o processo, né? Não, mas daí não vai dar para mim, porque aqui a gente trabalha diferente. E aí eu fiquei naquela situação assim, tá, mas se eu for, será que eu não consigo levar Jesus? Se eu aceito, será que eu não levo Jesus indo lá? Tá, eu aceito, e aí eu chego lá e, né? Evangelizo o pessoal, porque eu vou ter meses de trabalho lá. Mas aí eu pensei, se o meu primeiro passo já não espelha Jesus, por que os outros espelhariam? E aí eu disse pra ele, então eu sinto muito. Tu me desculpa. Mas assim que tu marcar esse último item, eu topo. Só me ligar e eu tô aí amanhã. E ficamos por isso, não fechou o negócio. Uns 4 meses depois, e o negócio precisava de receita, né? Mas vamos lá, seguimos o baile. Uns 4 meses depois, uma pessoa me ligou e disse, oi, tu é a fulana? O Beltrano te indicou. E eu achei estranho, porque nós não terminamos num termo positivo, né? Beltrano te indicou. E eu disse, é mesmo? Eu disse, eu posso, tu te importaria em me dizer qual foi o ponto de indicação? E ela disse, ele me disse que tu é bem chata. E ele disse, e ele sabe que eu gosto de trabalhar com gente assim. E o negócio foi muito melhor do que teria sido com ele. Amém. Então, às vezes a gente acredita que, se eu só passar por cima disso, lá eu acho que eu vou conseguir fazer melhor. Não. Em todos os processos, por menor que pareça, por mais simples que pareça, honre a Deus. Tanto na hora de dizer para o cliente se tu pode ou não fazer,
De repente, eu já aceitei meets onde a pessoa me expôs o problema e eu disse, olha, este problema não é resolvido com o meu trabalho. Uhum. Este problema é resolvido com este profissional. Uhum. Uhum. Porque se a gente não se posiciona, a pessoa nos enxerga muito vulnerável também. Uhum. Né? E a nossa força na liderança, ela está justamente no nosso posicionamento. Uhum. E na convicção que temos, né? De quem seguimos, né? A quem servimos. Exatamente. E aí, a partir disso, eu comecei a ficar conhecida como a chata. Uhum. Mas eu ainda vou ficar conhecida como a crente. Amém. Muito em breve. Legal. Não, e é interessante, assim, né? Tu contando e eu pensando... Porque é isso, né? Alguns dos empresários que nós temos e dos empreendedores que nós temos na igreja ainda estão naquele primeiro passo da dicotomia, né? De entender que o meu negócio, ele é do Senhor e que ali também é fruto de louvor, ali também é momento de culto, né? Não no sentido literal da palavra, mas cada trabalho, cada etapa do trabalho, ele é um motivo de adoração, ele é um motivo de culto, né? Ali é o lugar, o ambiente aonde o pastor não alcança, mas eu alcanço, e por alcançar, vidas são alcançadas, né? Então, nós temos empreendedores que eles estão nessa etapa, que eles tratam a igreja como o culto de domingo, né? Ou o ministério, ou a adoração, o culto de domingo, e o resto da semana é o negócio, né? É o empreendimento, e ali Deus não opera, eles operam. E há também empreendedores que já estão num segundo estágio, que é entender que o seu negócio, ele é do Senhor, que ele é um propósito de Deus para trazer o reino de Deus à terra, cumprir a grande comissão. Mas aí chega nesse ponto da dicotomia, da dualidade, não da dicotomia era antes, da dualidade de dizer assim, tá, mas eu vou ficar 6 meses lá, né, 3 meses, então eu posso lá evangelizar. E aí eu abri mão de um princípio por uma desculpa verdadeira, né, e que na verdade vai ruir tudo, né? Então, meia-verdade, ela é uma mentira inteira, né? A gente diz isso no mundo. E é importante, assim, ter essa consciência. Como tu acha que nós conseguimos, a partir dessas ações, a cada dia, multiplicar mais isso para dentro dos empreendedores da igreja, assim? O que tu enxerga a nível de futuro para isso? Eu acredito que olhando de forma macro para o seu negócio e entendendo quais setores da empresa já não estão indo bem, porque aonde há desordem, Deus dificilmente participa. Então, já olhando de forma macro para o negócio, quais setores precisam de atenção? Às vezes é o setor de vendas, às vezes é o setor financeiro. As vendas vão pingando lá, vão caindo, os boletos vão descontando e vai indo. Olha com carinho para isso. Cria planilhas, organiza tudo isso. Organizando tudo isso, fica fácil de tu começar a criar pontos de valor e começar a atender os princípios, começando pela ordem. Em Gênesis, Deus ensina a ordem. Em Gênesis, Deus ensina tudo, na verdade, né? A gente aqui só entende uma partezinha ali. Eu costumo dizer que é o Evangelho segundo Gênesis, porque tem muito do Evangelho ali. É verdade. E depois dessa visão macro, começa olhando então mais profundamente cada um desses setores por nível de prioridade. E como melhorar tudo isso, não aos teus olhos, aos olhos do empreendedor. Como eu ganho mais aqui? Não. É como eu sirvo melhor. O meu contador, ele costuma dizer que ele queria que todas as clientes fossem como eu. Por quê? Chata. Gravei agora.
Por quê? Porque eu tenho planilhado tudo. Eu tenho... O meu sistema, ele ainda é manual. Não pensa que eu tenho uma grande estrutura financeira aqui. Não. Eu tiro a nota manualmente, cadastro o meu cliente, lanço no meu financeiro. Quando eu tenho que passar o relatório para o contador, eu já sei todas as entradas e saídas. Ele não precisa me pedir o extrato. Eu tenho clientes que são contadoras e elas dizem, Thaís, é uma briga, que todo mês eu tenho que implorar para a pessoa me enviar. Honre o trabalho das pessoas que trabalham contigo. E organizando a tua empresa, tu consegue começar a honrar o trabalho delas também. Então, olha o quão amplo é essa organização, essa modelagem, essa estruturação toda no teu negócio. Tu não vai estar só melhorando os teus processos, a tua vida na empresa, mas também vai estar melhorando a vida do outro. E Deus se agrada disso. Né? Ao invés de dificultar o trabalho do outro, de gerar sentimentos nocivos no outro, tu vai estar, na verdade, mantendo a ordem e a decência em tudo que tu faz. Então, olha primeiro de forma macro para a tua empresa. Identifica os setores que exigem mais a tua atenção. Ai, Thaís, como que eu vejo isso? Olha aquele que te dá mais trabalho, aquele que te gera mais incêndio. Pega aquele piorzinho, bota lá em cima, elenca os próximos, para um dia, ou um turno, se tu não tiver um dia inteiro, e pensa como que tu pode melhorar isso de forma sustentável. Né? Eu já conheci empreendedoras que contrataram plataformas, e anota aqui, anota ali, marca aqui, puxa ali o bullet, imprime, bota na pastinha e manda. Não dificulta. Que hoje tem muitas ferramentas na internet, né? E aí a gente é seduzido pelo baixo custo, mas na verdade não usa depois, né? Exatamente, não dificulta. Se for um caderno, manda foto pro contador do caderno, tá tudo certo. Pede pra IA digitalizar pra ti, tá tudo certo. Mas faça com diligência, com cuidado. O faturamento que tu te recusa a administrar é o senhor que tá mandando. E se hoje eu te desse um presente e tu fosse chutando esse presente até em casa, como eu me sentiria? Deus te dá um presente de clientes novos, de funcionários capazes, fornecedores responsáveis. E como tu devolve isso para eles? Tu vai chutando todo dia, né? Empurra para amanhã, empurra para semana que vem e vai empurrando. Ou tu faz isso com cuidado e diligência. Então, a minha recomendação é essa. Que olhe primeiro o macro, priorize e aprofunde. Aí tem um olhar mais microscópico. Sim. E isso é uma forma também eu gosto muito de usar a frase, né? De ganhar o direito de ser ouvido, né? Porque a partir do momento que eu tenho um trabalho de excelência, um cuidado da forma como tu tá expondo, Thaís, nós ganhamos o direito de ser ouvido. E a partir do momento que nós ganhamos o direito de ser ouvido, aí nós podemos conduzir a palavra. Aí nós podemos conduzir, assim, da onde é que vem a nossa organização, da onde é que vem o nosso efetivo sucesso mesmo, Exatamente. Não a luz do mundo, né? Mas todo empreendedor, ele deveria buscar isso, assim, né? Eu preciso ganhar o direito de ser ouvido. E como eu vou ganhar esse direito com o meu funcionário, como eu vou ganhar esse direito com o meu fornecedor, enfim, com as pessoas que me cercam. Mas, Thaís, teve um período aí que tu celebraste também uma premiação, né? Junto com o pessoal do Lepan. De novo, o pessoal do Lepan já esteve aqui com a gente, compartilhou o seu sucesso e lindo o projeto. Sei que tu continua ajudando não só com questões materiais, mas também com capacitação e tudo mais. Mas como é que foi montar o projeto do Lepan para que eles participassem do Hackathon? Primeiro, eu fiquei 1 ano servindo, né? Conhecendo o modelo de negócio. A partir dessa percepção, eu entendi que existiam muitas nações precisando ouvir a palavra, tendo como abertura o sustento, tendo como abertura o que nos toca, que é a alimentação. E eu peguei todo esse conhecimento adquirido de anos de empreendedorismo,
de anos de prática, ajudando muita gente, às vezes, sem formalizar um negócio, né? Porque as pessoas vinham me procurar perguntando como eu fiz e eu sentava com elas e explicava. Então, todas essas experiências culminou na percepção desse projeto, da prosperidade que esse projeto traz para o mundo através da palavra. E aí eu propus, então, para ela que a gente sentasse e fizesse essa construção. E nós levamos uns 4 ou 5 meses para fazer, até fechar a agenda, ou resgatar muitas informações, porque a modelagem de negócio, ela exige não só uma percepção, mas também uma pesquisa de mercado que antecede a isso. A gente não senta e tira da nossa cabeça as informações. A gente pesquisa público, pesquisa necessidades, entra em sites que tem muitos históricos. Por exemplo, o IBGE, ele contribui muito para as minhas pesquisas de modelagem, porque ele me dá informação que, se eu fizer hoje uma pesquisa no centro aqui da cidade, eu vou pegar uma amostra muito pequena e muito imprecisa. Então, eu tenho o IBGE à minha disposição ali e outras instituições de credibilidade que me auxiliam nessa pesquisa para embasar as decisões da empresa. E, a partir dessa decisão, realizar um plano de execução. Porque senão tu só vai seguindo o baile, né? E o Lepam, ele tem muito, muito potencial. Ele tem muito chão pela frente ainda. Mas eu tinha percebido só que faltava esse direcionamento. Essa profissionalização. Assim como acontece com muitos empreendedores, né? A gente começa, às vezes, até meio informal ali para ver se vai dar certo, se não vai dar. Depois que a gente vai se profissionalizar, depois que a gente vai se formalizar. Então, eu percebi que o Lepam precisava desse pontinho que estava faltando, porque o resto é maravilhoso. E aí, então, a gente levou lá para o Hackathon, que é um evento onde reúne empreendedorismo social e fé, onde nós conhecemos muitos casos de empresas que trouxeram o Senhor para o seu negócio e que muitas vezes tem e pode ter mais força ainda, como o Lepam, que a gente percebeu, e que só precisam desse incentivo. Então é um evento bem interessante. Procurem informações sobre isso aqui em Porto Alegre, que tem periodicamente esses eventos e que eu tenho certeza que tu vai gostar muito. Ah, que legal. E os próximos projetos? Quais são os próximos projetos? Eu sei que tu trouxe algo aqui pra gente falar. A força do seu legado na liderança está na firmeza do seu posicionamento. Isso. Pro ano que vem, esse foi uma oração que eu fiz há 5 anos atrás pro Senhor, e ele foi me respondendo ao longo do caminho, mas só agora ele disse: tá, minha querida, vai, te diverte. Agora ele permitiu. É o teu curso de TI, então. Depois da administração, é o teu curso de TI. Isso mesmo. Então, eu trouxe para ti o lançamento de um material que vai estar à disposição agora em 2026, no primeiro bimestre, que vai ajudar empreendedores. Nós, com a graça de Deus, construímos uma loja onde essa loja vende coleções sobre organização e produtividade, não só para a vida pessoal, como para as empresas também. E nós temos uma coleção chamada Canvas Desk, que ela é justamente a modelagem de negócios na palma da tua mão todos os dias, para que a tua empresa esteja sempre à tua vista na tomada de decisões, para que tu tenha mais organização e controle. Então, o primeiro caderno é meu? Olha aí, pra gente já começar. Vamos abrir o presente, então. Apesar, né, a gente tá gravando aqui justamente no período natalino, né? Tô ganhando 2 presentes, então. Legal. E a ideia, então, surgiu da oração, dos teus trabalhos, e aí colocaste a produção agora. Olha aqui, que coisa linda. O nome do caderno é o InBook, justamente por isso. Porque ele é um
um livro de vitórias, né? Que a gente vai conquistando durante a nossa jornada empreendedora. Eu vi que tinha aqui, bem no comecinho. Onde é que tá o... Isso, eu já fiz o canvas deste projeto, é o modelo C de empreendedorismo social, então eu já preenchi, já fiz o estudo, já trouxe ele para ti. Que legal! Mas trouxe em post-its para que tu possa depois ter facilidade em alterar, né? Amei, olha isso! As próximas folhas são de planejamento e plano de ação mensal. Que legal! E depois o restante do caderno com versículos para que possa guiar teus dias, né? Todos com versículos diferentes. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha aí, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Que lindo esse trabalho, Thaís. Então, a ideia agora, a partir do primeiro bimestre, é dar continuidade, dar mais profundidade nas construções, que deixou de ser só um serviço, mas passou a ser também um produto que a pessoa pode adquirir e implementar. Porque todas as coleções vão com explicações de aplicação. Então, ela pode comprar a coleção, colocar no caderno que ela tiver em casa, porque ela não precisa necessariamente comprar o caderno. Ela pode só comprar as folhas, a coleção. E por que coleção, David? Quando eu falo coleção, às vezes as pessoas pensam em coleção de roupa, coleção de capas, né? Nós temos, cada área da nossa vida começar diferente. Quando nós somos pequenininhos, nós temos coleção de livrinhos de história. Temos depois coleção de papel de carta para as mulheres que estão me assistindo agora. Temos coleção de dicionários, quem lembra, né? Do A ao C, do D ao F, tem aquelas coleções maravilhosas. Quando a gente se torna adulto, a gente deixa essas coleções. Parece que a vida fica tão séria e compenetrada em todas as responsabilidades que essas coleções são esquecidas. Só que a gente não se lembra que a nossa vida é cheia de coleções. Quantas férias tu já teve? Cadê a tua coleção de férias? Cadê a tua coleção de jogos em família? Onde está a tua coleção profissional? Aonde estão as tuas decisões, aonde estão os teus planos, aonde estão as determinações que tu fez, os teus planejamentos, o que deu certo, o que deu errado. Então, a loja, ela vende coleções de vida para todas as áreas da vida. Os meus estudos bíblicos hoje, desde o comecinho lá, com os heróis da fé, com as mulheres da Bíblia, com a leitura em si, de capa a capa, tem alguns personagens também pontuais que eu escolhi, isso se tornaram coleções de estudo. E aonde isso está? Essas coleções são tão importantes. Sim. Mas a gente acaba não valorizando. Então, a loja, ela contém coleções para 7 áreas da vida que fazem a gente permanecer grato por tudo que temos. Conseguimos visualizar, tirar da nuvem, né? Usando palavras mais atuais, tirar da nuvem todas essas percepções de vida que nós temos. Onde estão as tuas coleções de cuidado com a família? Os cardápios, as decisões que tu toma para tua casa. Então, essa loja é voltada para isso. E uma forma, me corrija se eu estiver errado, e uma forma também de ter um balanço, seja de prestação de contas para Deus, né? Mas não só de prestação de contas, assim como de glorificar a Deus ao longo. Eu ontem falava com algumas pessoas a respeito do Salmo de Davi, né? Que ele diz, eu já fui velho, eu já fui moço, agora sou velho, e nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua geração mendigar o pão, né? E trazendo essa referência, assim, de que por vezes nós somos tão difíceis de olhar assim, poxa, Deus tem
tem me dado graça até aqui, porque a gente está tão compenetrado naquela circunstância adversa ou naquele problema que a gente está vivendo naquele momento, e aí, inclusive, eu hoje, como é que a gente faz lá em casa, né? A gente tem uma caixinha e ao longo do ano, na medida que nós vamos tendo vitórias, respostas de orações, bênçãos, a gente vai escrevendo ali e a gente coloca na caixinha. E ao longo no final do ano, a gente vai lá, abre a caixinha, né? E aí a gente, no momento de ação de graças, a gente relê tudo aquilo e agradece a Deus por tudo aquilo que Ele fez em família. Eu agora posso ter, então, uma coleção. Exatamente. Olha aí, glória a Deus. Uma coleção de gratidão. Dentro da loja, tu encontra coleções de organização e produtividade para todas as áreas da vida. Então, tu tem área profissional ali, por exemplo, para a área profissional tem a coleção visionária, que é justamente a visão da mulher de Provérbios, né? A mulher olha para o futuro, ela sorri diante do futuro. Então, tem a coleção visionária, que é voltada para eventos, para quando tu for fazer um estudo específico, ela te guia. Num lado, existe ali um mapa mental. E do outro lado, existem perguntas que eu faço na mentoria para guiar ela no uso daquele conteúdo. Porque o que a gente faz? A gente assiste podcasts como esse, anota aleatoriamente em qualquer lugar e nunca mais revisita aquelas indicações ali que a gente percebeu. Então, existe a coleção visionária, existe a coleção semente, que é a de criação de conteúdo. Que legal. Existe a coleção nutrir, que é a coleção de cuidados com a família. É um material assim, ó... Que legal, fantástico. Hein? Tô curioso. Que beleza. Exatamente, mas no primeiro semestre já vai estar disponível. Coisa boa. E eu quis te trazer, então, e assim, tu trouxeste o modelo do Canva, isso? E acaba sendo interessante, né? Porque isso aqui, para um empreendedor, é algo que ele pode, ao longo do seu ano e ao longo dos anos, né? Enfim, considerar se alguma coisa ela ainda permanece dessa forma ou não, enfim, tirar algumas, colocar outras, ajustar outras, né? E estabelecer, assim, a visão do seu negócio. E assim como a gente diz, ter na palma da mão, ele tem aqui. Muito legal, muito bonito o trabalho. E estar contigo, David, essas informações, sempre ter as informações para tomada de decisões te ajuda muito na rotina. O que aconteceu uma vez, né? Uma cliente minha, uma aluna, uma vencedora nossa, disse para mim: Thaís, mas eu coloco a listinha do rancho na geladeira. Eu disse: funciona para ti? E ela disse: não, é que esses dias eu fui no mercado na volta do trabalho e a listinha estava na porta da geladeira. Então, te tira a produtividade. Então, quando tu tem um lugar centralizado para todas as áreas da vida, te permite uma administração melhor do teu dia. Permite com que tu registre com mais facilidade as informações, os compromissos e as tarefas e libere a tua mente para o que ela foi criada de verdade. Para a estratégia, para a inovação, para a construção de memórias. Não para ficar preocupado. Não para ficar maturando alguma coisa na tua cabeça que só podia estar anotada. Então, as coleções todas, elas atendem as 7 áreas da vida justamente para isso. Para que tu possa fazer isso com direcionamento. Todo o material, inclusive os serviços, né? São fundamentados na Bíblia. São trazidos por princípios. Para que justamente essa direção não saia do nosso coração, que é tão enganoso, né? Que legal. Thaís, mensagem final, assim, para os empreendedores, as empreendedoras que estão nos ouvindo, que de repente estão passando já por uma provação e querem, enfim, levar o seu negócio a um outro patamar que não seja pura e simplesmente aquilo que vai acabar finalizando num burnout, mas sim ter paz e conseguir construir com bastante substância, bastante subsídio o seu negócio, ou até mesmo aquele que está começando. Qual a dica para quem está começando e qual a dica para aquele que já está no olho do furacão? Se ela é a mesma ou se, enfim, são diferentes, compartilha conosco.
o deserto que a gente está passando é sempre o pior comparado a qualquer outro, né? Indiferente se a gente está no começo, se a gente está no meio dos desafios, mas seguindo o exemplo do povo de Israel, não olhe para trás. Às vezes a gente fica se perguntando no deserto, o que eu fiz de errado? Parece que Deus está me punindo, né? Por alguma coisa que eu fiz. Ele está alinhando os teus caminhos. Então, quanto mais rápido tu alinhar dentro do teu coração, mais rápido o deserto passa. Uhum. Então, procure o Senhor como prioridade do teu dia, para que tu tenha clareza sobre todas as outras coisas que tu precisa fazer durante o dia. Tinha dias, nos momentos de deserto, que todo empreendedor passa, em que eu orava de manhã e dizia assim: Senhor, tô por ti. Eu não sei o que fazer hoje. O que tu quer que eu faça? Eu não sei. Tudo que eu faço não funciona. Então, não sei. Tu que sabe. Daqui um pouquinho, ou alguém ligava, ou uma ideia aparecia, porque o Senhor vai te conduzindo a partir de tu colocar Ele em primeiro lugar. Então, se tu tá iniciando, ora para que Ele te conduza já com um fundamento na base para crescer estruturado. E se tu tá agora no olho do furacão, ora e persevera. Porque muitas vezes o Senhor só quer chegar no ponto X para saber que pode te levar para o próximo. É só isso. Amém, amém. Muito obrigado. Vocês estiveram aí com a Thaís Bilialba. Segue ela nas redes sociais. A gente vai colocar aqui embaixo para que tu possa seguir. Também fazer a aquisição dos materiais do livro e desse novo material que está em lançamento. Thaís, muito obrigado. Fiquei muito feliz com a tua vinda, muito enriquecedora a nossa conversa. Siga, compartilha, manda esse episódio para alguém que tu acha que pode se interessar ou alguém que esteja precisando dos conselhos da Thaís. Deus abençoe, segue nós aí, Tendas e Torres.